Turma, muita atenção às regras de acentuação gráfica, conteúdo muito frequente nas provas de concurso público. Na aula de hoje, estudaremos a acentuação das palavras proparoxítonas. Na língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Detalhe, todas as palavras da língua portuguesa, excetuam-se aqui os estrangeirismos. Palavras estrangeiras aplicadas na língua portuguesa não receberão acento gráfico. Por exemplo, a palavra próspero tem 3 sílabas e a mais forte é prós. Próspero. Uma sílaba tônica não é a última nem a penúltima, mas a antepenúltima, esta palavra é proparoxítona. E pelo simples fato de ela ser proparoxítona, faz com que ela seja acentuada. Portanto, próspero recebe acento gráfico. A palavra recôndito tem 4 sílabas e a mais forte é a antepenúltima. Recôndito. Portanto, esta palavra é proparoxítona e por essa simples razão ela deve receber o acento gráfico. Lúgubre também é uma palavra proparoxítona. Lúgubre. E por isso ela deve receber acento gráfico. Agora, cuidado com o seguinte. Performance tem 4 sílabas e a mais forte é for. Performance. Então a palavra é proparoxítona, só que ela não receberá acento por ser palavra estrangeira. E sobre palavra estrangeira não incidem as regras de acentuação gráfica. Portanto, performance não deve receber acento gráfico. Então, guarde essa regra. Toda palavra proparoxítona, com exceção dos estrangeirismos, receberá acento gráfico. Mais uma regrinha de acentuação gráfica. Agora é a vez das palavras oxítonas. Na aula anterior, você aprendeu que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, independentemente de suas terminações. Já as palavras oxítonas também serão todas acentuadas, desde que elas terminem em a, e, o, em, ens. Estejam a, e, o sozinhos ou seguidos de s. Então coloca isso na sua cabeça. Oxítona, para ser acentuada, tem que terminar em a, e, o, em, ens. A, e, o, em, ens. A, e, o, em, ens. Paraná tem 3 sílabas e a mais forte é a última. Paraná. Como a última sílaba é a tônica, esta palavra é oxítona. E pelo fato de ela ser oxítona terminada em a, faz com que ela receba o acento gráfico. Ananás tem 3 sílabas e a mais forte é a última. Ananás. Então, se ela é uma oxítona terminada em a, seguido de s, ela deve ser acentuada. Tietê tem 3 sílabas e a mais forte é a última. Tietê. Então, ela é oxítona terminada em e e, por isso, acentuada. Japonês tem 3 sílabas e a mais forte é a última. Então, ela é oxítona terminada em e, seguido de s. Então, recebe o acento gráfico. Dominó! Oxítona terminada em o e vai receber o acento. Paletós! Também é oxítona. Como ela termina em o, seguido de s, ela vai manter o acento gráfico. Entretém! Entretém! É oxítona terminada em en e vai receber acento gráfico. E da mesma forma, desdém é oxítona terminada em en e levará o acento gráfico. E o mesmo valerá para oxítonas terminadas em ens, como mantens. Mantens, como ela é oxítona terminada em ens, levará o acento gráfico. Arens é oxítona terminada em ens e receberá seu acento gráfico. Então, meu amigo, minha amiga, coloque isso de vez na sua cabeça. Toda palavra oxítona terminada em a, e, o, sozinhos ou com s, em e ens, receberá acento gráfico. Dando continuidade à nossa aula de acentuação gráfica, agora falaremos sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Só para lembrar, nas aulas anteriores você aprendeu que todas as proparoxítonas, independentemente de suas terminações, são acentuadas. Aprendeu também que todas as oxítonas são acentuadas quando terminam em a, e, o, em e ens. Agora, veja só como funciona a regra das paroxítonas. As paroxítonas serão todas acentuadas
desde que não terminem em A, E, O, em ENS. Vou repetir. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, em ENS. Já as paroxítonas são acentuadas quando não terminam em A, E, O, em ENS. Táxi tem 2 sílabas e a mais forte é a penúltima. Táxi. Aí eu vou me perguntar, essa paroxítona terminou em A, E, O, em ENS? Não. Então ela é acentuada. Éter. A palavra é paroxítona. Ela não termina em A, E, O, em ENS. Então ela será acentuada. Útil. Também é paroxítona, que não termina em A, E, O, em ENS e por isso será acentuada. Tórax é paroxítona terminada em X. Como ela não termina em A, E, O, em ENS, levará o acento. Hífen é paroxítona terminada em EN. Não está terminando em nada disso aqui e por isso recebe o acento. Agora, veja só o plural desta palavra. Hífens é paroxítona. Terminou em A, E, O, em ENS? Sim, terminou em ENS. E por essa razão, não poderá ser acentuada. Bíceps é paroxítona. Como ela não termina em nada disso aqui, levará o acento gráfico. Álbuns é paroxítona. Como ela não termina em A, E, O, em ENS, receberá o acento. Órfão é paroxítona. Esta paroxítona terminou em A, E, O, em ENS? Não. Esta paroxítona está terminando em AN. E o AN é diferente de A da nossa regra. Então, órfão é uma paroxítona que não termina em nada disso aqui. E por isso, leva o acento gráfico. Órgão é paroxítona. Esta paroxítona está terminando em A, E, O, em ENS? Não. Veja que esta paroxítona está terminando em um ditongo, que é um ditongo decrescente nasal. Então, ela não termina no O sozinho. Ela termina em um O que acompanha uma vogal para constituir um ditongo. Então, é paroxítona terminada em ditongo e, por isso, acentuada. Da mesma forma, história é paroxítona que não termina em A, está terminando em um ditongo. O A não está sozinho, ele está acompanhado de outra vogal para constituir um ditongo. Então essa é uma paroxítona terminada em ditongo e não em A, e por isso acentuada. Cárie é paroxítona que não termina em E, está terminando também em um ditongo, e por isso leva o acento gráfico. Então, coloca na cabeça as 3 regras básicas de acentuação gráfica que vimos nas 3 últimas aulas. As proparoxítonas são todas acentuadas, independentemente de sua terminação. As oxítonas são todas acentuadas quando terminam em A, E, O, em ENS. E as paroxítonas são todas acentuadas quando não terminam em A, E, O, em ENS. Mais uma regrinha de acentuação gráfica. Na aula de hoje, falaremos sobre a acentuação das palavras monossílabas tônicas. As monossílabas tônicas serão acentuadas sempre que elas terminarem em A, E e O, sozinhos ou acompanhados de S. Pá é uma palavra monossílaba tônica, até porque é um substantivo, terminada em A, e por isso receberá o acento. Só uma nota, uma monossílaba tônica se diferencia de uma monossílaba átona porque a tônica é pronunciada com maior força expiratória na construção de uma frase. Quando você diz a pá, você tem 2 palavras monossílabas, mas veja que há uma pronunciada com maior força expiratória que a outra. A pá, a pá. Veja que a palavra pá, que é um substantivo, é pronunciada com maior força expiratória e por isso ela é uma monossílaba tônica. Já o a, um artigo definido, é pronunciado com menor força e por isso é monossílabo átono. Vocábulo monossílabo átono não recebe acento. Somente os monossílabos tônicos receberão acento gráfico quando terminarem em A, E e O. Trás é uma monossílaba tônica terminada em A seguido de S, e por isso leva o acento. O substantivo fé é uma palavra monossílaba tônica terminada em E, e por isso levará o acento. Vês é um verbo. Tu vês sempre meus vídeos. Como é um verbo, é uma palavra monossílaba tônica terminada em E seguido de S,
e por isso leva o acento gráfico. O substantivo pó é um monossílabo tônico terminado em O e levará o acento. O pronome pessoal nós também é uma palavra monossílaba tônica, terminada em O seguido de S, e por isso recebe o acento. Agora olha só, nesta frase aqui, há 5 palavras monossílabas tônicas sucessivas. Nele há um que me assusta. Quais destas palavras monossílabas você acentuaria? Pausa o vídeo e tenta responder, e continua aqui para ver se você acertou. Então vamos lá. Observe a relação entre estas 3 palavras monossílabas tônicas. Há um que. Há um que. Veja que o A é mais forte que um, então este A é um monossílabo tônico. Como é um monossílabo tônico terminado em A, ele recebe o acento gráfico. Já este foi pronunciado com menor intensidade, então ele é um monossílabo átono, e mesmo que ele fosse tônico, não seria acentuado por causa da sua terminação. Agora, observe estes 2 Qs aqui. Há um que me assusta. Há um que me assusta. Veja que este que, precedido de um artigo indefinido, está funcionando como substantivo e por isso ele é pronunciado com maior intensidade em relação à palavra seguinte. Então, este que, neste contexto, por ser substantivo, ele é uma palavra monossílaba tônica. Monossílaba tônica terminada em E recebe o acento gráfico. Mas o que seguinte funciona de maneira diferente. Vou repetir a frase. Nele há um que me assusta. Há um que me assusta. Vejam que este que, pronome relativo, é pronunciado com menor intensidade em relação ao substantivo. Por isso que aqui é um monossílabo átono e por isso não recebe acento. E este me, pronome pessoal oblíquo, é átono também, uma vez que ele é pronunciado com menor intensidade em relação à palavra seguinte, que é verbo. Me assusta, me assusta. O me é mais fraco em relação ao verbo assusta. Então, me é monossílabo átono e por isso não recebe o acento gráfico.